Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar sobre herança imigrante nas áreas urbanas. Apostila, páginas 11 a 17. Então, no bimestre passado, nós falamos sobre os valores culturais herdados dos povos indígenas e africanos, tanto culinária quanto vestuário, modo de se vestir e assim por diante. Aqui nós vamos falar sobre os imigrantes que vieram e se instalaram em áreas rurais. Logo em seguida foram se estabelecendo e se expandindo para as áreas urbanas. Temos os sírios e os libaneses que eles trabalhavam com compra e venda de produtos, né, como caixeiros viajantes. O que são caixeiros viajantes? São pessoas que trabalhavam como vendedores ambulantes, tá? E no Brasil, esse tipo de trabalho já era muito praticado e os imigrantes foram atraídos para vir e trabalhar dessa forma aqui no Brasil. Em seguida, né, esses imigrantes, eles foram abrindo negócios aqui no nosso país, como as lojas de armarinhos, que são vendidos tecidos, agulhas e fios para confecções de roupas, entre vários outros produtos. Correto? Então, aqui nós temos uma imagem de uma loja de imigrantes lá da rua do estado de São Paulo, né? Essa loja eram vendidas fitas, meias, entre vários outros, rendas, entre vários outros produtos, né? Rendas, fitas e meias. E o número de telefone dessa loja era o 2247. Então, essa loja é uma loja antigamente, de imigrantes que vendiam armarinhos. Nessa atividade, vocês irão escrever lá, conforme a imagem, que produtos lá na letra A eram vendidos na loja de armarinhos, retratado na imagem. Na B, vocês irão identificar o número de telefone da loja, a quantidade de números e, hoje em dia, né, quantos números os telefones fixos têm na atualidade. E a número 2 é uma resposta pessoal que vocês irão escrever no município em que você mora, onde esses produtos são vendidos, né, produtos de armarinhos, né. Os locais são semelhantes ao da imagem? Sim ou não? Vocês irão explicar. Então, na letra A, de acordo com a imagem, os produtos que são vendidos na letra A são as rendas, as fitas, meias e tecidos. E na letra B, a quantidade de números do telefone são 4 números. E o segundo, entre 8 e 9 números, dependendo conforme a cada região. E a número 2, vocês irão responder sozinhos, que é pessoal. Temos como exemplo, né, de bairro de imigrantes, o bairro, o Brás, que é em São Paulo. Essas lojas são lojas de imigrantes, onde as pessoas vão em grande quantidade para comprar ou vender produtos. E são lojas de imigrantes, certo? Então, aqui vocês irão ler um trecho do livro Meu Avô Árabe, escrito por Maísa Zakzouk, onde fala de um sírio chamado Gido, né, que é o avô de Maísa, onde ele vendia tecidos e que tinha um vizinho italiano que vendia queijos e frios, tá? E falava também da parte do bondinho, que na época era bondinho elétrico e agora, hoje em dia, na região tem um metrô, né, para substituir o bondinho. Então, qual que é a nacionalidade do imigrante Gido? Japonesa, italiana ou síria? Na B, que mercadoria Gido, avô de Maísa, vendia na loja? C, que produtos eram vendidos pelo vizinho italiano do dono da loja da esquina? Na D, no texto, identifique e circule os trechos que indicam passagem de tempo nas mudanças da cidade. Então, quem marcou que a nacionalidade do imigrante era síria? Acertou. Na letra B, o avô de Maísa vendia tecidos.
E na C, o vizinho de Gido vendia queijos e frios. E lá no texto vocês irão circular, grifar a última parte do texto onde fala sobre a mudança do bondinho Penha, né, do bonde elétrico para a estação de metrô na região. Vocês irão circular essa última parte, correto? Então, na 2, vocês irão marcar a alternativa, né, mostrada lá na página 12, a alternativa correta. Primeiro, os imigrantes sírios e libaneses se dedicaram a criar gados e plantar café? Ou eles se dedicaram ao comércio de tecidos e os italianos de alimentos? Apenas uma é correta. Na 3, vocês irão fazer com a família e irão marcar as alternativas que se aproximam mais com a realidade do município onde vocês moram. A letra B também é junto com os familiares, né, junto com a família. Vocês irão dar alguns exemplos sobre imigrantes e descendentes, ou descendentes imigrantes do seu município. Então, na número 2, quem marcou a segunda acertou. A A e a B da número 3 são as respostas pessoais que vocês irão fazer junto com a família. Correto? Muito bem. Então, para melhorar essa comunicação entre esses colonos, esses imigrantes, eles escreviam os jornais que eram impressos e divulgados as informações que aqui no Brasil estava acontecendo, né? Todos os acontecimentos eram colocados nesse jornal e era impresso para ser um meio de comunicação entre eles. Aqui nós temos uma atividade que vocês irão responder. Existe um jornal local no município onde você mora? Sim ou não? Se existe, qual que é o nome desse jornal? Mais uma atividade para vocês fazerem com a família, é o número 3. Vocês irão pesquisar a história do jornal do seu município e irão registrar a informação no seu caderno, certo? Muito bem. Então, quem marcou que existe um jornal? Marcou sim? Acertou. E o nome desse jornal é Gazeta do Povo, tá? Aqui no nosso município de Curitiba é Gazeta do Povo, certo? E a 3, vocês irão fazer com a família. Continuando com os meios de comunicação, né? Que era, no caso, o jornal. Depois, para melhorar, eles criaram o quê? O telégrafo. E com a chegada do telégrafo, foi aumentando essa comunicação, né, essa circulação entre os imigrantes, né? Aí, nessa época, estava ocorrendo no Brasil as modernizações, né, a modernização dos meios de comunicação. E o telégrafo foi uma dessas modernizações que aconteceu. Então, no município onde você mora, que serviços de meios de notícias para a gente se comunicar com pessoas que estão em lugares distantes? O que nós usamos? No 2, os seus familiares também para fazer com a família já utilizaram alguns desses serviços? Se quais, irão registrar em seu caderno, que no caso é a apostila. Combinado? Muito bem. Então, a número 1, para dar notícias e mensagem para outras pessoas que estão longe, usamos internet, rádio, televisão, telefone e vários outros meios de comunicação. A 2, vocês irão fazer com a família. E nós temos também alguns imigrantes, eles trabalhavam na compra e transporte de materiais para construir os telégrafos e para instalar esses cabos onde essa comunicação tinha que funcionar. Ela precisava funcionar. Então, para isso, as pessoas, os imigrantes, trabalhavam nessas instalações, tá? E nessas construções do telégrafo. Então, a respeito das modificações, vocês irão completar as frases e logo em seguida preencher a cruzatinha. Diversos grupos de imigrantes, eles contribuíram para desenvolver os centros das cidades com o que será que eles tinham? Como que é chamado um lugar onde tem várias lojas? Hein? Ou uma loja chamada do quê?
Letra B. Os imigrantes se organizavam em grupos, duplas, comunidades de colonos, que eram chamadas de colônias? Ou será que os imigrantes criaram o quê para se comunicar e preservar a própria cultura? E a instalação do que facilitou a comunicação entre outros países? Vamos lá, terceiros anos? Muito bem. Então, a letra A, quem colocou comércio, ok. B, comunidades. C, jornais. E D, os telégrafos, né? Do telégrafo. Então, aí tem a cruzadinha, onde vocês irão completar com essas palavras. E na número 2, cite os principais grupos que migraram para o seu município. Então, a cruzadinha ficou dessa forma, tá? Quem preencheu assim está correto. Comércio, jornais, telégrafo e comunidades. E os principais grupos são os italianos, japoneses, os portugueses, entre outros. Vamos lá? Agora, nas páginas do caderno de atividades 73 e 74, vocês irão fazer e depois postar para que as professoras estejam fazendo a devolutiva. Ali na letra B do ladinho que a professora colocou, é sobre a aula anterior que vocês irão voltar um pouquinho só para marcar X sobre os italianos, né? Se atividade imigrante italiano fotografada na página anterior, é na área rural ou na área urbana. E aqui na número 3, vocês irão desenhar 2 atividades desenvolvidas pelos imigrantes na área rural e 2 na área urbana. Irão ler no número 4 o texto apresentado e logo em seguida irão marcar a imagem que apresenta o assunto tratado no texto anterior, certo? Irão marcar um X apenas em uma imagem que está sendo representada no texto. Correto? Muito bem. Então, hoje, nós trabalhamos as páginas 11 a 17 e as páginas 73 e 74, ok? Do caderno de atividades. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!